Você sabe para onde vai após a sua morte? Você sabe o que te aguarda o além-túmulo? Essa e muitas outras perguntas são as que me fazem no dia a dia e hoje estaremos falando sobre isso. Vida eterna. Fica comigo e após a vinheta você vai saber melhor sobre isso aí. Amigos e amigas, eu sou o apóstolo Moisés Vieira, do seu canal Pastor Online, e hoje eu quero te falar sobre vida eterna. Uma dúvida e uma curiosidade que está na mente de todo mundo. Até os que não acreditam em Deus costumam se questionar se realmente existe ou não uma vida além desta. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero te pedir um favor. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, faça o seu comentário concordando ou discordando. É importante a sua opinião. O canal Pastor Online não detém a razão. Então nós queremos ouvir a sua opinião e isso vai nos ajudar a melhorar a cada dia. Não que nós vamos mudar o contexto bíblico, mas vamos prestar atenção no que as pessoas pensam acerca deste canal. Então não se esqueça de se inscrever. Faça isso agora mesmo. Vai lá, ó, do lado direito do seu vídeo aí, ó, embaixo está inscrever-se. Inscreva-se, dê o seu like e faça o seu comentário. Isso vai nos ajudar muito a postar muitos conteúdos bons para que você possa tirar as suas dúvidas. Bom, lá em Lucas capítulo 18, versículo 18, né, Lucas 18, 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo jovem, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Em algumas versões está escrito príncipe, em outras versões está escrito jovem ou mancebo, né, que significa a mesma coisa. E também há uma parte, um texto, em Lucas, se não me engano, capítulo 10, que aparece um certo doutor da lei fazendo a mesma pergunta: Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? É interessante porque nós vivemos numa sociedade onde a curiosidade e também as culpas fazem parte do nosso dia a dia. Muitas pessoas já ouviram falar da vida após a morte, do céu, do inferno. Então, muitas pessoas carregam essa curiosidade. Então, calma aí. Deixa eu acalmar o seu coração. Primeira coisa, você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Ele é o Filho de Deus? Você acredita que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia, que hoje está à direita do Pai? Se você crê nisso, a palavra nos ensina, o próprio apóstolo Paulo fala assim: se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a questão da salvação está vinculada ao crer. Eu sei que muitas pessoas, muitas religiões, muitas igrejas, muitos pastores costumam vincular obras à sua salvação. Se você tem boas obras, você vai ser salvo. E é claro, com certeza, né? A pessoa que crê em Jesus não vai praticar coisas ruins, não vai praticar maldades, não vai negligenciar aquele que precisa de uma ajuda, o pobre, o carente, o necessitado, né? Hoje de manhã eu fui despertado com uma mensagem de um grande amigo meu, né? Dizendo que estive com fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, estava com frio, não me vestistes, fui preso e não fosse me ver, estava doente e não me visitaste. Então, a pessoa pergunta: quando foi que o senhor esteve nessas condições e eu não te dei atenção? E aí a palavra diz: quando você faz qualquer uma dessas coisas a um desses meus pequeninos, a mim faz. Então, se você é o tipo da pessoa insensível, que não ajuda, que não socorre, que não estende a mão, né? Então você está fora do contexto. E o final desse texto aí que fala que você não visitou, que você não socorreu, no final Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Uau! Então isso é a condenação. Então o que nos condena? A falta da prática do bem, a falta da caridade, a falta do amor e principalmente a falta de fé.
Quando você tem fé, e essa fé é a fé do crer. Crer em quem? No unigênito Filho de Deus. Quando você crê no Filho de Deus, a palavra diz que você é salvo. Tá? E é claro que uma vez que você acredita em Jesus, você leva a sério a palavra dele. Sobre pecados, né? As pessoas falam, aquele comete pecado, não será salvo. Eu tenho uma triste notícia para essas pessoas. Infelizmente, todos nós cometemos pecados, todos nós falhamos, quer seja no pensamento, quer seja no olhar, no ouvir e no falar. Tem pessoas que distorcem o que ouvem e passam de uma forma errada, né? Então isso é pecado. Então todos pecam, né? Às vezes você não consegue perdoar um irmão, você não consegue estender a mão para uma pessoa que um dia errou com você, falhou com você, te decepcionou, e muitas vezes essa pessoa vem pedir perdão e você fala, não estou pronto para te perdoar, não estou pronta para te perdoar. Isso é pecado. Mas quando você crê, salvação está vinculada nisso, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita do Pai, esse já é o primeiro passo para a salvação. Moisés, o que me leva ao inferno? Bom, o oposto disso. Quando você não crê em Jesus, você já está condenado. A palavra diz, e o que não crê já está condenado. Então, que nesse dia você possa refletir nisso. Tua salvação não está ligada à tua perfeição, porque ninguém é perfeito. Ela não está vinculada à sua inerrância, né? Pessoa que nunca erra, porque não existe essa pessoa que nunca erra. O único que nunca errou foi Jesus. Então guarde isso no teu coração. Acalma teu coração. Moisés, existe vida após a morte? Na verdade, a vida ela começa após a morte. Que vida é essa, Moisés? A vida eterna. Nesse texto, Jesus fala para o jovem, você conhece os mandamentos? E ele fala, conheço todos e pratico desde a minha juventude. Jesus falou, quais são? E ele começou a citar cada um dos mandamentos. Depois que ele citou os 10 mandamentos, Jesus falou, dissestes bem, agora vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres e me segue. E quando Jesus falou isso, o jovem, envergonhado, abaixou a cabeça, foi embora. Por quê? Porque para ele era difícil. Jesus quis dizer com isso que ser rico é um pecado? É proibido? Não. Jesus não estava preocupado com o fato do rapaz ser rico. O problema dele não era ser rico, porque Jesus tinha, no meio dos seus seguidores, algumas pessoas ricas que inclusive patrocinavam o ministério de Jesus. Diga-se de passagem, José de Arimateia. Então o problema não era a riqueza. O problema era o coração do jovem. Jesus estava testando, porque quando o jovem responde para Jesus acerca de ser salvo, né? Para ser salvo, ele fala que conhecia os mandamentos e praticava. Então Jesus fez um teste com ele para ver se ele realmente praticava. Jesus fala, vai e vende tudo o que você tem, reparte com os pobres e me segue. Jesus estava vendo aonde estava o coração dele, porque para se desfazer de toda a fortuna, né, ele deveria estar com o coração em quê? Em Jesus e na salvação. Salvação é uma pedra preciosa que quando um homem andando por um campo acha essa pedra preciosa, diz a palavra, ele vai lá, vende tudo o que ele tem a fim de possuir este campo onde está essa pedra, não por causa do campo, mas por causa da joia. Então, quando você se depara com a salvação, nada mais tem importância. Era isso que Jesus tentou passar com essa mensagem desse jovem rico. Quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo que você tem, era justamente uma simbologia a essa parábola. Vai, vende tudo e compra a joia. Troca pela joia. Salvação é uma pedra muito preciosa. O primeiro teste foi esse. Ele não estava disposto a possuir a pedra preciosa que é a salvação. Segundo ponto, né, distribui para os pobres. Jesus estava testando aquele texto que diz amar ao próximo como a ti mesmo.
Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. E ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? É quando alguém bate na tua porta ou toca a tua campainha te pedindo um pão, você vai lá, olha no armário para ver se tem alguma coisa sobrando e dá para a pessoa. Isso é amar ao próximo? Eu vejo muitos cristãos fazendo isso. Eles dão o que sobra para quem precisa. Mas o amar ao próximo como a ti mesmo é se colocar no lugar dele e pensar, mesmo que você não tenha nada sobrando, você só tem lá um pacote de arroz, um pacote de feijão, e você pensa, bom, ontem e hoje eu já comi, ele tem dias que não come, então eu vou dar o que eu tenho para ele, vou dar tudo o que eu tenho para ele, para que ele possa se alimentar como eu já me alimentei. Amar ao próximo é desejar ser tratado, ou melhor, tratar os outros como você deseja ser tratado. É abrir mão das suas posses para que outro também possa ter. Mas isso não estava na mente nem no coração do jovem. Ele pensou, eu distribuí tudo que eu tenho para os pobres? Ele abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque ele não amava o próximo como ele se amava. Se ele amasse ao pobre como ele se amava, ele teria distribuído os bens dele para os pobres. E eu tenho certeza que se ele fosse fazer isso, Jesus cuidaria dele. Muitos fizeram isso na história da palavra de Deus. Então guarda isso. Para ser salvo, primeiramente você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita do Pai e que ele é o Senhor e Salvador da tua alma. Segundo ponto, o seu coração deve estar na salvação. O grande problema de hoje é que as pessoas não estão com o coração na salvação. Elas frequentam igrejas, mas não pensam na salvação. Elas pensam no que o pastor prega, no louvor que é cantado, no estilo da igreja, nos adornos da igreja. Se a igreja é grande, se ela é pequena, ela não está pensando em salvação. E frequentar uma igreja é para ser salvo. Primeiro ponto, né? Crer em Jesus. Segundo ponto, crer na salvação e desejar a salvação. Terceiro ponto, estar disposto a repartir com o teu semelhante, com o teu próximo, aquilo que você tem. Então não se preocupe, se você faz essas três coisas, você está salvo. Eu desejo tudo de bom para você, um beijo no teu coração e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde e não deixe de se inscrever, dar o seu joinha e fazer o seu comentário. Contamos com você, Deus te abençoe sempre e até a próxima.